Bom, olha, agora nós vamos para esse assunto que eu abri falando aqui no nosso programa, que é a história desse ídolo da música brasileira, faz parte da história da nossa música e de repente, não é, vem aí um problemão a ser resolvido, a ser encarado. Tem gente exigindo coisas em relação a um tempo que passou ao lado do artista, mas tem um segredo que vem à tona nessa história que não vai deixar que isso tenha o desfecho que a pessoa que está botando essa encrenca toda para rolar aí está esperando, né? Acho que vai esperar sentado, acho que não vai conseguir porque tem esse segredo. E você vai ficar sabendo aqui também, claro, né? A gente vai começar a falar sobre isso já com o Felipe Campos, que foi quem levantou essa história, está trazendo essa bola aqui pra gente. E como eu disse para vocês, não é só falar que existe uma história tal. Essa história tem uma testemunha, né? E que narra para o Felipe Campos todo esse lado obscuro dessa trama, tá? Então, olha... vou conversar com o Felipe agora e a gente vai falar em relação a isso, porque, gente, é um ídolo famoso, né? Se é ídolo já é famoso, claro, é uma redundância, mas é que ele é tão famoso mesmo e tão querido do público e atravessa décadas fazendo sucesso, uma voz inigualável. E fez sucesso até nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Quando ele se tornou um ídolo no Brasil, ele esteve nos Estados Unidos e Frank Sinatra se apaixonou pela voz dele, gravou coisas com ele, foi manchete no mundo todo, para vocês terem uma ideia. Então, a gente não está falando de um artista que tenha sido só aqui no Brasil, que já seria uma grande coisa, porque nosso país tem dimensões continentais. Não, ele também teve a sua fase de ouro internacionalmente, para vocês, né, verem a repercussão do trabalho dele como cantor. Essa pessoa tem uma empresária, teve durante muito tempo uma empresária. E essa empresária agora cismou de ser assumida como mulher do cantor. Mas isso não é possível, justamente em função desse segredo, dessa história que é pessoal desse cantor e que não vai deixar, pelo menos pelo que a gente saiba, e o Felipe sabe e vai contar isso em detalhes para vocês, sabe? Não vai deixar que isso aconteça. Não tem muito que acontecer por dois motivos. Na verdade, não é um motivo só não, são dois motivos, tá? Então, o que leva uma pessoa a querer ser assumida como mulher praticamente na marra, pelo menos pelas informações que a gente tem até o momento, se essa empresária, depois que a gente revelar essa história aqui, quiser falar, o programa está aberto para ela também, porque como a gente sempre diz, né, o Vlad pensa a mesma coisa, ou o Thiago, o Felipe, o Lobianco trabalha também nesse esquema de se ouvir todos os lados de uma história, só não fala quem não quer. Aqui no nosso programa é assim, só não fala quem não quer, não rebate quem não quer, não dá sua versão quem não quer, porque aqui no nosso programa sempre nós abrimos as portas para todo mundo, né, dar a sua versão. E aí o público é que tira as suas próprias conclusões. Não é que a gente vai convencer alguém de que é assim ou forçar a barra para um lado, isso não existe. A nossa função aqui, cada um diz aquilo que pensa. Ok, nós somos comunicadores, nós somos formadores de opinião, sim, mas a gente não fica só falando e tentando convencer as pessoas. A gente traz para todo mundo todas as informações. Você pode até juntar a nossa opinião nisso, fazer de tudo isso aí, bate no liquidificador da sua cabeça e tira a sua própria conclusão, porque é assim que a gente gosta de trabalhar. Não precisa concordar com a gente, você precisa ter opinião própria. Isso é muito importante, né? A gente exercitar aí o nosso pensamento, tá? Então, por isso que eu estou falando. Se essa empresária que nós vamos focalizar agora quiser falar, as portas estão abertas para ela, porque uma testemunha dessa história vai abrir o jogo e vai abrir o jogo mesmo, né, Felipe? Pois é, Sônia. Olha, quando eu recebi essa informação, eu tomei um susto, na verdade, né? Porque nós sabemos que esse cantor, ele sempre teve uma magnitude absurda, né? Sempre arrastou multidões, trouxe, foi um
cara que foi ovacionado pelo mundo numa época onde a tecnologia talvez nem existisse. Então ele chegou por mérito mesmo, pelo potencial, pelo que ele representa. E de repente eu recebi essa informação e isso me assustou muito, mas muito. E aí o que acontece? Eu ouvi uma história daqui, se eu ouvi uma história dali, eu falei, olha, eu não posso, de repente, simplesmente banalizar a notícia e colocá-la de qualquer jeito, né? Então vamos atrás de alguém que possa falar. Fuça daqui, fuça dali, a gente acaba chegando realmente numa testemunha que eu conversei com ele, peguei e falei assim, olha, você topa falar, você tem algum problema com isso? Não, em forma alguma. Eu falei, então você, por favor, me mande um áudio, ou se você quiser, eu até vou com uma própria equipe do programa, nós vamos, a gente senta, a gente conversa, a gente bate um papo e a gente grava o que realmente precisa ser gravado. Mas essa história precisa vir à tona, porque é um cantor que tem milhões, zilhões, trilhões aí de admiradores e que deixou fãs aí pelo mundo inteiro, como você mesma disse, quando ele cantou com o próprio Frank Sinatra. Então, eu acredito que agora o que vai ser colocado para vocês aqui no programa é muito sério. É muito sério, porque durante muitos anos ele teve uma empresária e essa empresária, por algum motivo, depois do falecimento dele, ela começou a querer a angarinhar judicialmente algumas coisas dele. Bens, imóveis, entrar juridicamente, enfim. Quer ser herdeira Quer ser mesmo. herdeira, Tá. quer ser herdeira. E aí ela vai para cima. Teve uma audiência em setembro. Então, peraí. Esse caso já virou caso da justiça. Já existe um processo. Teve audiência, já teve processo. História. Já teve audiência em setembro. Já teve audiência, Audiência em setembro. Inclusive, então, tá bem essa testemunha adiantado. que eu consegui, que não foi fácil, Já depois? inclusive foi testemunha na audiência também. Olha. A favor ou contra? A favor. A favor do artista. A favor do artista. Não Da a família favor. do artista, né? E vou deixar muito claro, eu procurei essa ex-empresária e ela me disse o seguinte, que ela estava fora do Brasil e quando ela chegasse, ela me procurava. Tá. Eu falei, então, de qualquer forma, eu vou dar a informação. Lógico, e daí a ela gente tá ouve avisada, você, enfim, né? e tal. Porque o que não dá realmente para ficar é a gente ficar com a informação e não levar para o nosso público, que tanto admira Mas ele. esclarece uma coisa, ela quer ser uma das herdeiras, mas ela quer isso através do caminho de ser reconhecida como mulher dele. Como ela mulher. quer ser a viúva do cantor, A viúva isso? do cantor, E a única coisa que essa testemunha ainda deixa clara é que ela poderia até entrar com direito trabalhista, que ela trabalhou Porque ela também durante foi 20 empresária. anos, que ela Nossa, foi 20, ela quer dos dois lados. Ela quer dos dois coisa. lados. E o marido dela era contador, ela é casada, tem filhos, e o marido dela era contador desse cantor. Fazia toda a parte financeira. Como é que ela quer ser a viúva se ela era casada? É casada até hoje? Ela é casada e tem filhos. Já era quando era empresária? Já dele? era quando era empresária. E como que ela quer ser a viúva? Essa história é maluca. Ela quer ser a viúva e ela... Eu não sei se existe viúva amante, acho que não, né? Amante viúva. Amante viúva. Bom, não depende. existe. Às vezes, se você consegue provar de que, um exemplo, que eles moraram no mesmo lugar, tem uma conta de luz e uma conta de água no nome de cada um, ou que ela foi dependente dele no cartão de crédito. São provas. São provas. Que até o INSS aceita como garantia de que você teve um relacionamento. É que tem esse ponto aí maluco dessa história de ter sido casado o tempo todo, em que esteve trabalhando com o cantor e sei lá mais o que, né? A gente vai saber no decorrer da história, que independente disso, se tem viúva de alguém que era casado, não existe, né, gente? Mas como é que a lei vai interpretar isso, a gente não sabe. Mas mesmo que não houvesse esse ponto que já é conflitante, tem um outro que aí é que a coisa pega de verdade, porque impede que ela seja, de fato, a herdeira, como ela quer, através dessa história de ser assumida como mulher ou como viúva agora, né? Já que o Felipe está revelando que ele morreu. Faz tempo?
Foi em 2016. É tão recente, Recente, essa faz o história. quê? Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos que ele faleceu. Tá, continua então Nelson a Ned, história. Então, e aí, não é o Nelson Não, Ned. Nelson E faz aí, mais tempo, e aí eu o que acontece é o seguinte, e o marido dessa ex-empresária era o contador dele. Era o que fazia todo o balancete, era o que cuidava das gente, contas, que história era o que cabeluda cuidava isso. de absolutamente toda a parte financeira desse cantor querido que nós temos, né? E aí agora está esse imbróglio todo aí na justiça, porque ninguém realmente a testemunha tentando levar, tanto que não foi só ele no dia da audiência, carregaram mais outras pessoas também, e ela Que tentando... partilhavam da intimidade do cantor, amigo partilhavam mesmo. da intimidade do cantor, Tá. Mas a revelação que ele faz sobre esse cantor é bombástico, assim. Ele justamente, ele fala isso em áudio, né? Que eu encaminhei, inclusive ele me mandou o áudio e eu encaminhei o áudio para a produção. E ele fala em áudio, né? Sobre Que isso não vai por que terminar? isso não vai terminar de uma forma, sendo que, como que ela pode falar que ela era viúva dele, era mulher dele, sendo que existe essa história, interrogação, esse segredo que foi escondido durante, talvez, todo o tempo Olha, dele. nós já estamos com o áudio dessa testemunha, esse áudio que a testemunha mandou para o Felipe, é que a direção prefere ouvir primeiro para saber se ok para o ar ou não. Então vamos esperar aí o Elias, a Anitta darem um ok e aí a gente vê se coloca aqui no ar para vocês, tá? Senão o Felipe faz um resumo aí do que foi dito pela testemunha, mas acredito que a gente vai colocar o áudio sim. Vai dar para colocar? Ok, então só arredondar aqui a conversa com o Felipe, porque é essa história, que fica muito estranha, como é que uma empresária e o marido dela que trabalhavam com o cantor, que morreu em 2016. A partir daí, ao que parece, ela já queria ser reconhecida como herdeira, né? E mais do que isso, o caminho para ser reconhecida como herdeira seria o de ter sido mulher dele. Ela quer ser assumida como mulher e fatalmente, claro, né? Como viúva, já que ele se foi em 2016. Mas isso não existe se ela era casada. Se o próprio marido, né, trabalhava como cantor, não existe uma história aí de separação e depois o início de um romance com o cantor. Não existe esse intervalo. Tanto que ela continua casada até hoje. Até hoje. Inclusive, na audiência, essa testemunha, ontem eu conversei bastante com essa testemunha no telefone, ele me disse o seguinte, se ela quiser entrar com direitos trabalhistas, ninguém está se opondo ou fazendo algo contra ela, né? Certo. O que não é legal é ela vir com essa história de que ela era casada e que ela pleiteia uma possível viuveza aí, né, do cantor, e que realmente isso não procede, não é verdade. Não é legal isso, né? E não é legal, né? Olha, por mais que a lei possa ser interpretada de várias formas, depende da interpretação do juiz, a coisa tem limite, gente. Tem situações que são tão absurdas que por mais que você queira puxar daqui, puxar dali, não vai dar. Né? Bate realmente numa coisa que não existe isso. Você é casada, como é que você vai ser reconhecida como mulher de outro? Não dá, né? Nem com toda a boa vontade. Decide, né, minha senhora? Não dá, é coisa muito estranha. Agora, como é polêmico mesmo, e se você que está acompanhando a história quiser dar a sua opinião em relação a isso também, é só mandar a sua opinião para o nosso Twitter, tá? Que vai estar aí na telinha. Ah lá, olha, mande a sua pergunta para o Twitter ou a sua opinião sobre essa história, @tardeesua, né? E hashtag a tarde é sua também, ou então para o e-mail do Vlad, do Thiago, do Felipe. Tô aqui vendo tá a tarde é sua, viu, Sônia? Mas pode ir para o Twitter do A Tarde é Sua, sim. Que Tô foi? aqui vendo o Instagram da Tarde é Sua, o pessoal pode mandar que a gente vai falando aqui. Tá, é Eu isso posso mesmo. Saber Pode uma falar. coisa, eu tenho uma dúvida. O Felipe falou dessa testemunha. Isso. Pode-se falar qual era a proximidade dessa testemunha com o cantor?
Você falou, não prestei atenção. Empresária. E o marido Não, contador. Não. A testemunha. Testemunha. tá. Tá. Pode Tô falar? pensando Que está que- requerendo é a empresária, A empresária isso, e o marido que contador. E o marido contador. Sim. É, Agora, essa que tem um segredo essa bombástico. pessoa conviveu com ele, conviveu como amigo, inclusive, durante 16 anos. Tá. E Nossa, todos amigo os íntimo, É. né? amigo íntimo. Amigo E durante íntimo. os 16 anos, o cantor passava Natal e Réveillon com ele e a família. Tá, com esse amigo e com a Com família. esse amigo, enfim. Quer dizer, essa história ele conhece de cabo a irmandade. rabo. De cabo a rabo. Sim, Ele me disse da seguinte forma: eu era praticamente um irmão dele. Um irmão. É famoso essa pessoa? Não é famosa. O cantor, sim, lógico. Não. Né? Agora, esse amigo, Esse não, amigo, não amigo era. irmão. Não era. Não. Não era. E ele fala com todas as letras, não existe casamento, não existe a menor possibilidade Tá disso indignado, acontecer. revoltado Ele com está essa história? muito bravo. Ele está muito bravo, porque ele fala que é uma história que estão querendo queimar, inclusive, a memória desse cantor. Eita. Nossa. Né? Porque a partir do momento que começa essa história toda, esse cantor, ele falou, ele sempre teve a carreira sem nenhuma rusga. Ele passou por onde ele passava, ele fazia sucesso, lotava a casa de shows, Sim, fazia sempre, absolutamente sempre tudo, tem de uma um potência respeito vocal total absurda. do público. E hoje, passando por isso, ele falou, não tem como eu admitir uma história dessa. Muito dinheiro? É. Quem? De herança? Deixou? Ah, deve ter bastante. bom sim. patrimônio Eu acho que mesmo. sim. Quem sabe é o Muitos contador, falam. né? Quem sabe é o muitos contador, falam. é verdade. Alguns falam de 18 imóveis. 18. Outros falam que não deixou absolutamente nada. E ele. Não. Eu duvido, que não deixou Também nada, senão acho que ninguém ia não. A brigar. carreira de Eu também acho sucesso que ele não. teve. Aí dizem que só deixou dinheiro, né? Mas o dinheiro, o marido da empresária era o contador, Sim, né? Então, sim. assim, fazia todo o balancete, sabia exatamente como se tratava toda a questão financeira desse cantor. Então, Nossa, gente. eu acredito que realmente alguma coisa, em todo esse tempo e o brilhantismo desse cantor, alguma coisa ele deve ter deixado. E olha, gente, claro que tudo isso vai ser apurado, já vem sendo examinado pela justiça e que seja mesmo, né, sejam colocadas todas as cartas na mesa, porque senão a primeira impressão que a gente tem é de um golpe, Sim. não é? Né? Trabalha justamente com a parte financeira, com o patrimônio do cantor, é o contador, a mulher é a empresária dele, depois que o cara morre, né, ela continua casada com esse contador que dominava tudo e agora estão querendo reconhecimento de casamento, disso, aquilo, de viuvez que não existe. Quer dizer, acho muito estranho. E acho deve que ter um realmente, belo patrimônio. Né? Claro. Que ninguém vai querer um título de viúva. É isso, Eu quero ser isso. viúva. Como é que é? Vende o Quero que é ser isso? viúva e o juiz vai atender assim? Além do o chifre do Olha, marido? só o Entende o acervo, que é isso? só o acervo de joias. Tá. Fora os 18 De imóveis, joias, acervo de joias. de acervo de roupas, Tá. acervo de É porque ele era um luxo antiguidades. mesmo, Ele era um né? luxo. Ele era um luxo De mesmo. antiguidades, de absolutamente tudo. Com toda certeza, vale muito. Tá. Também. Ó, o Marmita está falando que ok para o áudio, a gente vai colocar no ar sim, é que ele é muito longo, É né, muito Felipe? longo. Ele Tem é mais ou muito menos uns longo. quase 6 minutos. Nossa. Então ele está sendo editado para tirar o principal aí e mostrar para vocês. Então é só mais uns minutinhos aí, a gente já coloca E não só um no áudio ar. também, como ele também mandou um vídeo, né? Um vídeo antigo, onde ele está junto com esse cantor. Sim. E que esse cantor, inclusive, entrega para ele, fala que uma das pessoas que ele mais confia é esse amigo. Tá vendo? Amigo é amigo, 16 anos, né? Não são 16 dias, Vocês então... perceberam que o dinheiro é a mesquinhez do ser humano? Mas é sempre assim, né? Quantas E depois da tretas, morte vem essa brigas, encrenca Pouco ou toda. muito. Olha, não Dá igual. importa se é milhão ou se é tostão, sempre dá problema, Verdade, sempre dá verdade. problema. As pessoas, elas não conseguem dividir, elas não conseguem acertar, elas não conseguem entrar, quando o assunto é dinheiro, num denominador comum, Não mesmo. e aí acontecem não essas existe coisas. um
um senso de justiça, de generosidade, de desapego, né? Não predomina ali o carinho pela pessoa que se foi, ou o agradecimento pelo Não que tem ela respeito, possa né? ter deixado. É falta de respeito, A disso gente tem tudo, visto isso Vlad. em outros casos. Nossa, em quantos casos? né? É um atrás do outro, Da atriz gente. da Record, a gente Sabe? viu, que a gente falou aqui no programa. Eu esqueci o nome dela agora. Qual? Da atriz da Record. Nós falamos que teve Qual o negócio do atriz? apartamento. A Marina? Da Beth Lago? Beth Lago. Lago. Nós falamos da Beth Lago. Sim. Entendeu? Não, Que o aí, próprio caso da Fontinelli, coitada, né? Nessa entendeu? história toda. Quantos do Emílio Santiago. Sim. Entendeu? Quantos e quantos casos envolvendo os famosos essa história se repete. Então, assim, eu não É sei. triste, né, gente? Porque também- É muito triste isso. Ninguém vai ficar também escrevendo, fazendo aqueles testamentos, aquela coisa toda, porque ninguém espera morrer. Mas eu acho que essa é a melhor opção, né, Sônia? Porque aí abre a carta e Exatamente. fala, tá aqui, ó. E mesmo assim dá encrenca, porque É. testamento pode ser contestado. E eles contestam mesmo, né? Não tem jeito. Não adianta nem se Não. fizer a carta e Não. Claro que, né, se for uma família mais maneira, É. já está resolvido, ok. Mas para quem não concorda, pode aqui a pilha de dinheiro contestar. começa a se acabar Pode aqui. contestar. Meu Deus. Vamos o quê? Colocar o vídeo do amigo primeiro, Marmita? Então vamos lá, você explica, viu, Felipe? Porque Tá bom. eu não tô... Tá bom. Não conheço, não sei do que se trata. Vamos lá. Já há algum tempo são muito amigos, não é? Até que você veio a essa surpresa da festa de aniversário pro Rodrigo. E eu queria que você deixasse uma mensagem do Rodrigo. Como é o Rodrigo para você? Para o Rodrigo é um amigo perfeito que todos nós temos, não sei se você tem, o tem também, mas ele é autêntico, ele é inteligente, ele é bom, é o melhor homem do mundo. E essa é uma grande virtude nos dias de hoje, ser bom. Eu fico muito emocionado com a presença do Calbi, que é um dos melhores amigos que eu tenho em São Paulo. Sempre que podemos, nós estamos juntos, até para jogar um baralhinho, não é, Calbi? Ok, olha, Rodrigo, e milhares de pessoas na minha carreira, 50 anos de carreira, você sabe, milhares de pessoas, nenhuma prestou, infelizmente. Mas graças a Deus chegou você. Ah, obrigado. Todo cheio de amor, de bondade, de autenticidade. Aí está você. Eu fico emocionado com as palavras do Calbi. O Rodrigo não está querendo parte da herança, não, né? Não, Rodrigo não. Uhum. Não, em nenhum momento ele pleiteia alguma coisa. Tá. Ele disse pra mim, bom, isso foi palavras dele, né? Eu Sim. perguntei pra ele se ele tinha alguma participação. Ele falou, não, ele era meu amigo. Tá. Ele era meu amigo, nós Não, gostávamos. a gente viu que nós o Calbi éramos, gosta demais nós dele, éramos gostou demais fãs, dele. minha família. Ele passava conosco Natal e Réveillon. E a loira que passa no começo da matéria, que passa Eu na não sei, não frente da percebi matéria, quem que é a ex-empresária. Ah, é? É a ex-empresária, Ah, tá. é. Uhum, É, ok. que eu tentei, inclusive, entrar em contato com ela e ela disse que ela estava fora do Brasil, que, segundo o Rodrigo, ele falou que não, que ela está no Brasil. Ali ela. É, Ah, aí, você quer- mas assim, o fato Ali de passou. estar fora do Brasil também não te impede de se comunicar com as pessoas, Ainda mais né? agora, né? Imagina, É. ainda mais Telefone, agora, internet, até com o né? celular você faz, internet e tudo, mas tudo bem. Olha aqui, agora o áudio é do Rodrigo, esse rapaz que você está vendo aí, Rodrigo ao lado Giglio. do Calbi Peixoto, que é esse grande cantor, essa glória nacional que a gente estava falando para vocês da nossa música, não é? E vocês vão ver o que o Rodrigo fala, porque quando esse vídeo foi gravado não existia nada disso, né? Não. O Calbi vivo, feliz da vida, curtindo essa amizade, e a coisa só começou depois que o Calbi partiu em 2016. E é a partir daí que o Rodrigo tomou esse posicionamento quando o pessoal resolveu, quando a ex-empresária resolveu que tem que ser a viúva do Calbi. E você repara que no vídeo, o próprio Calbi diz, né? Em todos esses meus anos de carreira, eu não conheci ninguém que prestasse. Ele falou, é ninguém que verdade. prestou. Eu não ninguém conheci, que eu não prestasse. conheci 50 anos de carreira, eu não conheci ninguém que prestasse. Mas ainda bem que chegou você. É, exatamente. E é justamente esse amigo que agora está defendendo a memória dele e os familiares dele, né? Que realmente são os que têm direito ao espólio aí. Vamos ouvir esse áudio agora. Também não ouvi, gente, não sei o que o Rodrigo fala. Vou ouvir junto com vocês, tá? Vamos lá. Felipe, tudo bem?
Rodrigo que está falando. Eu vi a matéria hoje no programa Tarde é Sua sobre o caso do Calbi, né? Então, eu participo desse caso. Já teve uma audiência que está tendo um processo onde a dona Nancy, que era empresária do Calbi, está alegando união estável com o Calbi. Então eu digo isso a você, que isso não é verdade. Embora Nancy tenha cuidado do Calbi sempre muito bem, feito shows durante todos esses anos, ela tinha direito à ação trabalhista, não como viúva. Porque ela não pode ser viúva do Calbi nem ter união estável, porque ela é casada. Ela é casada com o senhor Celso Lara, que inclusive foi contador do Calbi todos esses anos, junto com ela. Então, Felipe, eu acompanhei o Calbi durante esses 15, 16 anos que ele morou em São Paulo. Eu estive sempre junto com ele, junto com a Nancy. Calbi passou quase todos os natais e réveillon na minha casa, porque a Nancy ia viajar, ia passar o Natal com o marido dela e com as filhas no Rio de Janeiro, e para o Calbi não ficar sozinho, eu trazia ele para minha casa. Então, o que eu estou dizendo é que isso não existe. Eu vivi dentro da casa do Calbi todos esses anos. Eu sou testemunha no processo. Hoje eu estou como testemunha da família do Calbi, mas é o que eu digo, eu não sou testemunha nem da família do Calbi, nem sou testemunha da Nancy. Eu estou lá dizendo a verdade, que não existe isso. Que ela cuidou bem do Calbi? Cuidou, porém é uma funcionária, tem direitos trabalhistas, não direito de viúva. Calbi tem família, tem sobrinhos, tinha na época que ele faleceu, tinha Andiara, que é a minha irmã. Então é uma coisa muito estranha ver isso. Não tem o porquê, né? Essa obsessão pelo Calbi. Todo mundo que conheceu o Calbi sabe que isso é mentira. Calbi confessou várias vezes para tanta gente que ele gostava de homem, ele era gay, né? Todo mundo sabe. Então ele não ia se relacionar com a dona Nancy. Então eu estou dizendo para você, afirmando que essa história é inverídica. Eu fui testemunha no processo juntamente com o Daniel D'Angelo, que é viúvo da Ângela Maria, Lilian Gonçalves. Nós somos testemunhas da família, que é para dizer a verdade. E a verdade é essa, Calbi nunca teve relacionamento amoroso, relacionamento íntimo com a Nancy. Então, tá aí, gente. Né? O que o Rodrigo bate na tecla, só rapidinho o Felipe vai fechar, é que não teria como isso, porque realmente, né, o Calbi não gostava de se relacionar com mulheres, ele gostava ele tinha uma preferência sexual. Ele tinha uma preferência sexual muito clara, muito definida, não tinha dúvida em relação a isso nenhuma. Como é que ela vem pleitear uma coisa dessas agora? É isso, né, Pois Felipe? é, né, Sônia? Agora vamos esperar aí o desenrolar, e quem tiver também, quiser dar sua versão, enfim, vai me passando, entra Nosso lá no meu Twitter. Instagram, no direct, deixa lá o seu Tá aí.